Ele tem uma paixão incansável pelo trabalho e acorda todos os dias de madrugada. Para ele não tem sábado, domingo, feriado. É uma verdadeira máquina de realizações. E a prova disso são centenas de obras entregues nas áreas de saúde, educação, transportes e segurança. Dono de uma carreira política meteórica, ele foi eleito pela primeira vez em 1992, aos 25 anos, para o cargo de vereador. Também foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Duque de Caxias, secretário de Obras e secretário de Transportes do Estado. Somando tudo isso, já ultrapassa 10 mandatos. Além da vida pública, também é um empresário de sucesso, um verdadeiro visionário que sempre trabalhou pelo desenvolvimento social e pelo bem da população. Nasceu em Xerém, onde mora até hoje, cercado pela família e muitos amigos. Religioso, temente a Deus, carrega a certeza de que tem uma grande missão pela frente. Ele não para um segundo, mas reservou um tempinho hoje para essa conversa que promete. Nosso convidado de hoje é o meu querido Washington Reis. Washington, que honra. Barbosa, como é que resolve? Tem coragem que desenvolve. Barbosa, como é que resolve? O rio melhora quando o povo se move. Barbosa, como é que resolve? Honra é minha, Francisco Barbosa, estar aqui com você. Você é um campeão. Rapaz. Campeão de audiência na Tupi, campeão como amigo. Obrigado aí pela oportunidade. Pois é, vamos começar, sem perda de tempo, hein? Você nasceu em Xerém, atualmente poderia morar em qualquer lugar do Rio, mas não sai de lá de jeito nenhum. O que Xerém tem de tão especial que você não larga aquela terra, homem? Por nascido lá dentro da Fábrica Nacional de Motores, filho de uma mãe que teve 9 filhos, morreu a Kátia. Minha mãe adotou mais 2 irmãs, tem uma irmã, parte de pai, então um time de futebol completo. E eu tive o dissabor e também o privilégio, né? Meu pai morreu num acidente há 44 anos atrás, eu tinha 14 anos de idade, eu ajudei minha mãe a criar aquela turma toda no comércio, trabalhando de noite. Parece que eu sou novinho, mas há 51 anos atrás eu estava inaugurando a Ceasa de Irajá, puxando burrinho sem rabo lá, fazendo minhas próprias compras para levar para o meu comércio. Então a gente sabe levantar cedo, dar duro e sabe ganhar dinheiro, né? Porque comerciante não ganha dinheiro, eu nunca quebrei. Então, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus e trabalho faz parte da nossa vida. A Baixada tem muitos problemas, muitas questões, muito o que fazer. O que na Baixada influenciou a sua maneira de ser, a sua maneira de realizar, como empresário e como político? Essa fala sua deveria ter acontecido há uns 35 anos atrás, há 40 anos atrás. Aí você fala que aquela Baixada é uma desgraça, né? Uma miséria. Hoje, graças a Deus, nossa querida Baixada melhorou muito, em muito especial nossa querida Duque de Caxias. Para você ter uma ideia, quando a gente fala em municípios, as pessoas não têm noção de densidade demográfica, de área, né, de quilometragem quadrada. Duque de Caxias tem o dobro da região de São Gonçalo e um pouquinho menos da população, um pouquinho mais do número de eleitores. Olha que show! São Gonçalo tem mais habitantes, uns 100 mil habitantes a mais, e tem 15 mil eleitores a menos do que Duque de Caxias. Então você vê como é que funciona. O dobro do tamanho geográfico. Duque de Caxias tem quase 4 vezes o território de Niterói. Aí o que você fala? O que tem a ver com isso? Mais investimentos, macrodrenagem, pavimentação de ruas, nós temos o dobro de ruas. E nesses 33 anos nós pavimentamos todas as ruas. Fizemos dezenas de quilômetros de obras de macrodrenagem. Saúde era zero. Os principais hospitais, eu tive o privilégio de construí-los. O Hospital Macedo Carmo. Trabalhei com o governo federal, o governo estadual, no meu primeiro mandato, em 94, construindo o Hospital Adão Pereira Nunes. Depois municipalizamos, transformamos numa Ferrari no tocante ao hospital. O Hospital São José particular, eu comprei quando prefeito. Fiz o primeiro hospital do Covid em 90 dias e abrimos ali 150 leitos, salvamos milhares de vidas e transformamos no melhor hospital do coração do estado do Rio de Janeiro, um dos melhores do Brasil, hospital infantil de Parada Angélica, unidade de 24 horas, o melhor hospital do olho do mundo que nós fazemos lá. Já fizemos milhões de atendimentos
milhões, mais de 5 milhões de atendimentos, centenas de milhares de cirurgias. Todo ano, recorde brasileiro em números de lentes de cirurgia de catarata e em números de transplantes de córneas. É referência no país. Então, isso tudo motiva a gente a tirar projetos duvidosos do papel, né? Não dúvida da nossa parte, mas da própria sociedade, que hoje acabou. Hoje eu sempre digo que o que eu falo, a sociedade, quem me conhece, vai fazer, porque até brinco, o Washington Rey faz e vai fazer muito mais. Prometeu e fez. Então eu gosto de prometer, porque tudo que eu prometo vira uma duplicata ali. Eu honro religiosamente o compromisso. Pois bem, há 51 anos você já começou empresário, porque você tocava o teu negócio. Era um burro sem rabo, mas era o teu negócio, onde você operava, vendia e fazia o seu dia a dia. Poderia, como se quisesse, né? Já é um empresário muito bem sucedido e respeitado mundo afora. Por que a política? Como é que você foi se meter ali? O que aconteceu? Você podia estar tocando sua vida confortavelmente e realizando o tempo todo. Com certeza, mas isso é destino, né? Papai do Céu que ilumina a nossa vida e dá essa missão, que eu traduzo isso como uma missão. É um sacerdote, mas é uma missão. E muito prazerosa, o Barbosa. Eu, de madrugada, quando alguém me acorda pedindo um socorro e eu posso resolver, para mim é a mesma coisa que estivesse me acordando para me dar um presente, ter aquela agenda pessoal de felicidade igualzinha. Isso é constante. Acontece em várias vezes, todos os dias. Eu estou lá na China de madrugada, que é lá o relógio 11 horas de diferença. Enquanto eu estou aqui de dia, eu estou dormindo, eu não desligo o telefone. De madrugada, socorrendo gente, liga para lá, ajeita para cá, e é prazeroso, né? Poder fazer o bem, e ainda mais nessa área da saúde, que é a vida da pessoa. Daqui a pouco você recebe um áudio emocionante, a família chorando, agradecendo que a pessoa foi salva no detalhe ali, no milímetro, nos centésimos de tempo ali, enfim. E o teu lado empresário influencia no seu resultado de homem público? Faz a diferença? Faz, até porque eu entendo que o ser humano, quanto mais ele, como diz a gíria popular, estiver de bem com a vida, você consegue ter uma desenvoltura nas suas atividades, né, pessoais melhor. E eu posso dizer para você que eu trabalho com prazer, eu não faço agenda ruim. Entendeu? A vida, a gente sabe que ela é feita de alegria e de tristeza, né? Mas tem que confiar em Deus, saber entender e agradecer as coisas difíceis, as coisas ruins, e também saber contemplar e agradecer as coisas boas. O seu dia começa muito cedo. E durmo tarde. Pois é. Me fala do seu dia. Você acorda a que horas? Depende. Tem dia 4h40, tem dia 5 horas. Quando chego muito tarde, acordo 5h30, por aí. E aí, de onde vem essa disposição? Sempre foi assim? A vida toda. Começa muito cedo, termina muito tarde? Toda. Não tem sábado, domingo, feriado. Aliás, você se encontra com a maioria dos seus amigos, enfim, cidadãos, não só de Duque de Caxias, mas de outros municípios que querem falar com você aos finais de semana na sua casa. Na verdade, as redes sociais, elas funcionam como se fosse uma peça de ficção, né? Ali o que é filmado, o que coloca na rede, mas a rotina eu já saio dali, já vou para um outro café na casa do alemão. Eu não coloco na rede social. Aí daqui a pouco vou no escritório, mas a multidão. Aí vou no hospital, então aí vou numa obra, visito uma obra, a gente coloca nas redes sociais. Mas a correria é grande. Quem está presencialmente ali acompanhando sabe que a correria é muito maior do que o que se apresenta nas redes. Alguém na família que te inspirou? Não. Você é único, né, nesse tipo de rotina. Eu que inventei isso, né? Depois levei para o meu barco aí o Rosenberg, deputado estadual, está indo para o 5º mandato. O Júnior Reis, eu fui vereador em 92, aí eu saí para deputado. Aí empurrei ele para a política, ele está no 8º mandato, né? Meu irmão mais velho tem um ano e pouco mais velho que eu, ele
vereador há 8 mandatos, faz um trabalho... Também se não fizesse, não seria 8 mandatos, né? 32 anos. Aí, Gutenberg, tendo o 3º mandato de deputado federal, o Netinho arranquei da empresa lá, um empresário excepcional, com 31 anos, foi eleito prefeito de Duque de Caxias no primeiro turno. Então, isso é fruto de uma relação de confiança que a gente construiu com a população e fruto de trabalho mesmo. Os caras têm pegada para trabalhar. O povo não quer colocar no poder gente que não te dê ali o retorno como líder, como fazedor, como aquele que venha poder fazer as entregas necessárias, enfim. Então a gente sempre pensa em trabalhar sempre surpreendendo. Sempre surpreendendo. O povo espera 5, a gente quer dar 50, 100 vezes mais do que a expectativa do povo. Deixa eu aproveitar isso. Aí eu vou ter que usar minha cola aqui, porque tem coisas que eu não posso deixar de perguntar. Você foi secretário de Transportes do Estado, conhece bem os desafios dessa área, conversamos muito a respeito do assunto. A integração tarifária entre os diferentes modais é o seu sonho, um desafio antigo seu. Isso ainda é possível para o Rio de Janeiro, na sua opinião? Devo falar, a gente depende muito. O que eu te falo, quando o povo elege um prefeito, ele tem que ajudar a eleger uma boa Câmara de Vereadores. Porque você depende de mandar os projetos para a Câmara. Não é diferente o próprio governador ter uma Assembleia Legislativa que esteja com o mesmo propósito. E o presidente da República com o Congresso, o Senado e Câmara que te dê respaldo. O Rio de Janeiro hoje, nós precisamos de um pacto federativo. Desde quando nós perdemos a capital, a gente só andou para trás. O Rio está quebrado. O governador Cláudio Castro está lá em Brasília o tempo todo atrás de renegociar as dívidas do Estado para poder dar um fôlego no Estado. Até porque a nossa dívida com a União, primeiro, é uma vergonha, porque a União se presta o papel como um dos piores agiotas do planeta, aplicando juros impagáveis, juros absurdos aos estados e municípios. Mas o Estado do Rio de Janeiro carrega essa maior dívida, a dívida de 200 bilhões de reais, que a gente vai ficar a vida toda, nossa geração, nossos filhos, nossos netos, pagando esse custo da dívida, que é uma vergonha. Ela já foi paga. Mas tudo bem, não dá para dar desconto? Renegocia, alongue o prazo e diminua o juro. Esse juro é impagável. Se a gente não começar a fazer um discurso, você fala, você vai fazer a ponte ali, a ponte eu vou fazer, mas o mais importante é fazer as pontes. E para que a gente possa assumir compromissos de investimentos, a gente tem que ir lá ali no coração, no cérebro, que é a questão de renegociar a dívida com o Estado e otimizar os recursos. Orçamento público não é nada diferente do que a nossa vida pessoal, o orçamento da sua casa. Se você torrou ali, fez farrinha, fez umas festinhas de fora de época, gastou mais do que ganha, vai quebrar, a conta não fecha. E modesta parte, eu sou um cara, eu fui prefeito de Duque de Caxias 3 vezes, quando uma foi reeleição. Quando eu assumi, eu peguei as 2 vezes a prefeitura quebrada, falida. Quando eu saí, tá lá o Netinho dando um show, pagamento em dia. Por quê? Porque eu fiz a transição para ele da casa arrumada. Então, a população tem que prestar muita atenção nisso. A população, ao invés de ficar preocupada quem vai dar continuidade, tem que preocupar como é que estão as coisas, como é que estão as contas. E tem jeito, o Estado está se mexendo para isso, inclusive, pensando em vender o Maracanã, o Engenhão. Isso não vale nada, é merreca. Pois é, isso resolve? Não resolve nada, isso é merreca. Tem que renegociar com o governo federal. Você toma de cachaça e nem bêbado fica. É muito pouco dinheiro. A gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar em voltar o Estado, a gente mergulhar o metrô ali na Praça 15, integrar ali com a Estácio de Sá, atravessar até São Gonçalo, para o povo poder dormir mais um pouco, acordar e ir para o trabalho. Porque a mão de obra que sustenta a cidade do Rio de Janeiro, que eu sempre digo, quando você fala em Duque de Caxias, que é uma grande cidade, é a maior densidade demográfica da Baixada, você multiplica a capital por 7. Então, o Rio de Janeiro tem sempre uma dependência maior desses 13 milhões de habitantes da região metropolitana, a metade é cidade do Rio. Então nós precisamos de que essa mão de obra valorosa tenha qualificação de mão de obra. Eu
quando eu assumi, eu era ainda vereador, deputado, eu tinha meus cursos profissionalizantes que eu montava dentro dos meus centros sociais. Há 20 anos atrás, ou 12 anos depois, eu me elegi prefeito, em 2004, eu criei uma fundação chamada Fundec. É uma fundação respeitada no Brasil e no mundo, onde nós oferecemos mais de 100 tipos de cursos profissionalizantes gratuitos, aonde formamos ali, todo ano, mais de 20 mil alunos. É técnico de enfermagem, é técnico em ar-condicionado, em hidrolicabista para trabalhar na telecomunicação, elétrica, bombeiro hidráulico, montadores e trabalhadores, a mão de obra específica para elevadores, dutos de ar-condicionado, tudo sem imaginar, na área da beleza, manicure, massoterapeuta, técnico de enfermagem, técnico veterinário, mais de 100 tipos de cursos. Você prepara a mão de obra, você dá mobilidade a esse trabalhador, você gira a roda da economia. O povo jogou dinheiro na mão do povo, meu amigo, e o comércio gira mais empregos. Mais de 65% dos empregos são gerados através da mão de obra das pequenas e médias empresas, do comércio. Entendeu? Colocar esses presos para trabalharem, para produzir o seu próprio alimento, para produzir a merenda da escola, para produzir a comida hospitalar, para produzir a comida dos projetos sociais. O Rio de Janeiro tem uma vocação, e para tudo, você chega aqui na região serrana, a questão da hortifrutigranjeiro, área bovina, área do açúcar, café, você retoma isso tudo com mão de obra de presa. Esses caras têm que trabalhar, não pode ficar ali. Hein? E outra coisa, você vai dar dignidade para a pessoa se ressocializar trabalhando. Não é fazer ali escritório do crime dentro dos presídios, com custo impagável, e a gente ter que construir presídio para bandido. Então, tudo isso, o governo tem que agir rápido e mudar essa concepção, fazer as transformações necessárias para o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos projetos, experiência e coragem para fazer. Tá, momentâneo, então quero ir por esse caminho aí. Você está presidindo o MDB no Rio. Né? No estado do Rio. No estado do Rio de Janeiro, recebendo prefeitos, falando com lideranças religiosas, lideranças empresariais, emendando uma reunião na outra, viajando pelo estado, inclusive. Você vem a governador? Sou candidatíssimo. Eu posso falar aqui eu posso dizer, eu não posso falar que eu sou candidatinho, mas hoje, como a lei me permite, eu sou pré-candidato. Pré-candidato. A governador do estado do Rio de Janeiro, pelo MDB. É mesmo? E já quero pedir tua ajuda aí, teu voto da família. E o voto se pede. Um refresco, agora num ping-pong nosso. Cachoeira em Xerém ou Praia de Ipanema? Os dois, né? Feira de Caxias ou Feira de São Cristóvão? A de Caxias é melhor, de São Cristóvão, mas você tem mais ali oportunidade. Tem de tudo na feira de Caxias. A carne de sol que tem na Feira de São Cristóvão, mas temos que respeitar nosso povo das tradições nordestinas, que ali em São Cristóvão também é apaixonante, né? Vou falar em tradições, você é evangélico, mas vou perguntar, festa de Santo Antônio ou Romaria do Pilar? Oi, as três, Assembleia de Deus, Pilar e Santo Antônio. Festa de Santo Antônio é um show, o Padre Renato lá, é a festa mais bonita que tem na Baixada Fluminense. Essa aqui eu já sei a resposta, mas vou perguntar de toda forma. Ciclovia em Copacabana ou Pedal no Paraíso? Pedal no Paraíso é um espetáculo, né? Conta para quem não sabe o que é Pedal no Paraíso. É uma pedalada ali do Hotel Escola de Xerém, ali na frente a Ciferal, até dá uns 12 quilômetros, até a Fazenda Paraíso, que é o maior centro de tratamento de dependentes químicos do Brasil, onde lá temos várias atividades, criação de tilápias, galinha caipira, canil municipal, hortas hidropônicas, com hidroponia, que na água ali, aqueles tubos com a água, que você coloca morango, alface, salsa, cebolinha. Também com gotejamento igual a Israel, você planta lá de tudo, lá abóbora, tomate, pimentão. Temos lá fábrica de artefatos de cimento, fábrica de cadernos, várias atividades, coisa bacana,
onde já recuperamos ali milhares de vidas ali que estavam nas drogas, nesse maldito crack, e as pessoas que saem dali vão direto para o emprego. A gente trabalha numa coordenação de abrir oportunidade de empregos, e é um negócio, um dia desse um jovem lá mandou e estava trabalhando no navio da Disney, paciente lá da Fazenda Paraíso. Não é à toa que você chama de pedal no paraíso, porque para você a Fazenda Paraíso é o paraíso de Duque de Caxias. Quando Deus me revelou esse projeto, a gente via ali a Cracolândia de Duque de Caxias, no Preso Nick, praticamente acabou. Hoje tem lá alguns casais lá que vêm de fora, e a gente vai ali, leva aborda e tenta levar para a Fazenda Paraíso ou para outros centros terapêuticos. E a gente via aquilo ali como um inferno mesmo, as pessoas ali vivendo de uma forma subhumana. Eu falei, para contrapor o inferno tem que ter o paraíso, né? É o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, Deus deu esse projeto para a gente, projeto magnífico, um monte de oração, uma cruz linda que nós fizemos lá, virou um ponto turístico. Agora o Monte Sinai vai ser inaugurado mês que vem, Jesus escrito com as letras maiores que a de Hollywood, 15 metros de altura, Hollywood tem 14, fizemos um negócio bacana. Vou te apertar de novo, porque eu sei que você ama os dois. Teatro Municipal ou Teatro Raul Cortez? Não, são diferentes, né? O Raul Cortez é uma obra, arquitetura de Oscar Niemeyer, de boca para fora, um palco lindo, espetacular. E o nosso Teatro Municipal é o melhor do mundo, né? Então somos apaixonados pelos dois. A Baixada Fluminense sempre foi conhecida pela violência e o Rio também não está nada animador. Queria saber qual a sua visão sobre esse tema. Talvez não, é certamente o principal problema do Rio de Janeiro. Washington, como é que resolve isso, rapaz? Como nós já estamos... toda a nossa fala aqui no decorrer dos nossos 33 anos de vida pública, a gente vem fazendo isso. Creches, escolas bilíngues, cursos profissionalizantes, atraindo investimentos, empregos, gerando empresas, gerando empregos. Tudo isso é um combate à violência. E aí você tem que separar o joio do trigo. O que você tem que separar? Aquela violência que você tem na Europa, que você sai ali na Alemanha e é assaltado. Você sai em Madrid e é assaltado. Em Paris você é roubado, furtado. Nova York consome mais cocaína do que o Rio de Janeiro. Isso aí é uma normalidade do mundo agora. Nós chegamos aqui num basta, né, que ninguém suporta mais. A própria sociedade hoje está aí engessada, não aplaudindo, mas também não dando pau na operação que ocorreu, né, lá no Complexo do Alemão. Por quê? Porque a gente sabe que esses bandidos com armas de guerra nas mãos, aliciando filhas de trabalhadores, humilhando as pessoas, obrigando a comprar o gás superfaturado, a internet, isso não pode existir. Isso é falta de políticas públicas com constância. O dia que eu estiver tomando posse, no dia 1º de janeiro, aí na Assembleia Legislativa, todos os coronéis vão ter que apresentar no mesmo dia da posse resultados, mas não é no Complexo do Alemão, não é na Rocinha, em todos, é tudo mapeado, em todos os locais de riscos das cidades que compõem o estado do Rio de Janeiro. São 92 cidades. Itapiruna, lá no noroeste do estado, está violenta demais. O problema não é só aqui, não. Então, é constância. Eu quero ver... tem que tirar o fuzil da mão do bandido. Não, o bandido tem que tirar o canivete da mão dele. Ele não pode ter arma. Ele não pode ficar afrontando a sociedade. E eu tenho certeza que quando eu assumir o governo do estado, o vagabundo vai se mudar do Rio de Janeiro, vai mudar de profissão, hein? Que nós vamos buscar debaixo da cama, meter ele em cana, botar ele para trabalhar e pagar o prejuízo à sociedade. Não tenha dúvida. Falamos muito de saúde já, você falou de muitas realizações suas em Duque de Caxias. E você foi um dos idealizadores do CISVA. Aliás, essa palavra é difícil. Você foi um CISPBAF. Isso, CISPBAF. Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense. Edmar Duque agora, o Netinho renovou, mudou o nome.
Como é que é o nome? Smart Duque. Smart Duque. Pronto. Explica pra gente o que é isso, como é que funciona, como é que você vai se casar com o povo. Porque não adianta só resolver Duque de Caxias, você tem que ter um casamento com os municípios da Baixada. Nós embarcamos em tecnologia de primeiro mundo. Compramos um prédio da Unimed lá, na época, através da justiça, massa falida, desapropriamos, pagamos, e eu construí ali um consórcio com 20 municípios da Baixada Fluminense e região metropolitana de São Gonçalo, só não pegou Niterói, Itaboraí, Guapimirim, Magé, São João de Meriti, Nilópolis, fomos até Paracambi, até Angra dos Reis. Então nós estamos consociados. A gente sabe que existe uma dificuldade se não tiver ali a mão do governo do estado, porque um prefeito ele não tem tanto... Tem uma relação pessoal boa com os outros prefeitos, vai ter aquelas disputas políticas normais, naturais. Então, pô, isso é papel do Estado, não é papel do prefeito A ou B. Só que eu montei uma infraestrutura com, a princípio, 300 câmeras de última geração, identificação facial, identificação de placas de veículos, e os resultados foram arrumados. Mataram aquele policial lá em Niterói, de manhã, estava no Bom Dia Rio, na televisão em geral, 9 horas da manhã estava preso lá no Arco Metropolitano, que as nossas câmeras pegou os caras incendiando o carro lá e prenderam os policiais, os assassinos daquele policial. Se não fosse a inteligência embarcada, que nós investimos em tecnologia de ponta, então chegou um prefeito com vontade, se comprometeu com a população, que é o Netinho. O Netinho está dando um show, rapaz. Tem que ver, ele investiu no Proex, que é uma polícia municipal. Você paga a folga do policial e oferece toda a infraestrutura do salário, da viatura, do combustível, do alojamento, do departamento de polícia ostensiva, lá os DPOs, enfim, armas, tudo. E o Netinho, meu amigo, está investindo pesado, armando a guarda, convocou agora 500 guardas armados, barricada zero, arrancando todas as barricadas, e ele está colocando agora 2.000 câmeras. Virou um Big Brother Duque de Caxias. Dá para ajudar na questão do roubo de cargas, que é um negócio Não, nós diminuímos 70%. Até porque Duque de Caxias é o hub na área da logística, porque nós temos, é o que eu te falei, um território muito grande, uma localização privilegiada, central ali na Baixada. Só que o problema de roubo de carga é o seguinte: as empresas todas estão lá, Barbosa, Canecas, instalada lá no seu centro de distribuição. O bandido vai lá, rouba a carreta e enfia lá dentro da favela A, favela B, cobra resgate para retirar, aquela indústria que existe para retornar a carga, rifa a tua carga, vende com receptadores. E a gente sabe de tudo, a polícia sabe de tudo. Então dá para resolver tudo, meu irmão. Aqui, dá para resolver tudo. É só meter esse vagabundo em cana e botar eles para trabalharem. Vamos lá, responda rápido. Carioca que é carioca? Moro em Duque de Caxias. O Rio não é para amador, por quê? Hein? O Rio não é para amador, por quê? Tem que ser estudado, né? Carioca não gosta de sinal fechado, por quê? Hein? Com medo do bandido no trânsito. Perdeu o celular. O Rio de Janeiro continua... Bom, lindo é a Baixada, né? Deixa a vida me levar, por quê? Jesus leva a gente. Ah, garoto. Voltar para o meu roteiro aqui, né? Porque eu não posso deixar de conversar e perguntar coisas. Esse homem está no relógio. Não, estou bem. Eu roubei ele entre várias reuniões para. O privilégio é meu. Eu tenho medo de você cobrar seu cover artístico. Aí eu me arrebento. Não, de jeito nenhum. Por que você acha que você deu tão certo? Não, eu acho que é o seguinte: primeiro, o homem tem que ser cristão. O cristão, ele... Não vou falar o erro do meu amigo falecido, prefeito Conde. Sim. Era Conde, né? Prefeito Conde. Ele falava que ele mentia menos quando ele estava no debate de César Maia. O cristão não tem que mentir nada, né? Falar a verdade é um negócio muito bacana e a gente consegue traduzir a verdade por temor a Deus, né? E trabalhar com a verdade você consegue simplificar
a vida, né, tanto com a família, com os amigos e com a sociedade, que o povo hoje é muito sabido, né? Palavra que eu gosto de usar muito. O povo é sabido, o político aí quebra a cara, é porque que acha que o povo, o cara, foi bem para ganhar essa eleição, ele te dá uma chance, mas 2 é difícil para o cara se reeleger, se lasca tudo. Todos os políticos estão vendo esse podcast, que não são bobos, para saber o que você... Qual é a receita do bolo, né? Isso. Então, qual é a receita do bolo? Que conselho você daria para eles, para os políticos? É respeitar o povo durante os 4 anos de mandato, igual ele respeita na época da campanha eleitoral. Por que você faz tanta viagem para Israel, para a China? O que você busca lá que possa ser bom para cá? Tudo que é melhor. A gente já falou na globalização desde criança, né? Só que o mundo teve uma transformação meteórica através das redes sociais. Então hoje você tem aí os chats de pesquisa, né? Agora a inteligência artificial. Então você tem acesso, teoricamente, a muitas coisas no mundo. Eu, no mundo empresarial, eu sempre gostei do mercado internacional, de comércio tanto de exportação e importação. Então eu frequentei muitas feiras internacionais pelo mundo afora. Então você traz tanta novidade. Quando a primeira luminária LED do Brasil, quem trouxe fui eu. Que ali você sabe, eu estou agregando segurança e economicidade ali na questão da energia, né, no consumo de energia. Então conseguimos transformar Duque de Caxias num parque de iluminação de 85 mil luminárias, e o Rio de Janeiro depois veio atrás copiando. E eu viajo em capitais do mundo afora, você vê tudo escuro ainda com luminárias, lâmpadas metálicas, até incandescente, aquela ruim que não iluminava um pinguinho no chão só. Então, você viajar, você visitar, ver produtos na área hospitalar para trazer. O nosso próprio software de segurança estava na Feira de Barcelona, Duque de Caxias, ao vivo, num demonstrativo com software alemão, que nós implantamos em Duque de Caxias, que é do nosso Smart Duque, né? O antigo CISP-BAF. Falar de 2 questões. A gente sai na frente. 2 questões que são sucesso e feitos seus. Viaduto de Gramacho, em Duque de Caxias, foi considerado o maior projeto de mobilidade urbana da Baixada Fluminense. E também falamos lá, né, na Teixeira Mendes, da maior transformação urbana da história do estado do Rio, que vou chamar aqui de assentamento, é muito engraçado, né? Mas de colocação do cidadão no lugar que o respeita. Quais são os seus maiores feitos, na sua opinião? Em cada área, né? Você falou aí, a área que mais que nós fizemos foi na área do esporte. Centenas de campos de grama sintética, academias a céu aberto para a terceira idade, para o jovem, play para as crianças, street de skates, obras de entretenimento, esporte, bem-estar do dia a dia do cidadão, ciclovias, muita coisa na área de saúde, dos hospitais, segurança, obra de pavimentação. O cidadão sai de casa com um saco plástico no pé para chegar na igreja, no trabalho, com o pé limpo. E hoje você não tem uma rua, para não falar não tem uma, tem 99% asfaltados. Aquele loteamento que espichou ali, 500 metros ali, o Netinho está tirando onda. Ele fazia, aonde? Quem mora no barro aí, na lama, na poeira, me procura no gabinete, vai ganhar um café, eu vou lá pessoalmente iniciar a tua obra. Olha, aquele papo de fecha a conta e passa a régua. Você é um político competente, bem-sucedido. Existem outros políticos competentes e bem-sucedidos, mas eu não conheço um político tão amado pelo povo da sua terra e tão admirado pelos eleitores de outros municípios, a começar pela capital do Rio de Janeiro. Por que você consegue isso e os outros não conseguem? Mas o legal de tudo, eu não quero nem fazer essa comparação de competitividade com meus colegas ou adversários, mas eu fui eleito 5 vezes deputado estadual e federal, 3 estadual e 2 federal, e eu tive votos em todas as eleições nos 92 municípios do estado.
Então é atenção, você atende um aqui, atende outro ali, não anota, eu não tenho cadastro de eleitor, é tudo, não tem negócio de toma lá da cá, eu vou te atender para você votar em mim, fica na consciência do eleitor. Eu sempre penso o seguinte, o voto que eu recebo, eu tenho é igual quando você vai degustar uma alimentação, você quer tempero, né? Quer aquele sabor, aquele cheiro. E os meus votos, todos eles vêm sempre carregados de sonhos e de esperança. E é isso que eu sempre gosto de traduzir na palavra mágica do dicionário, que é reciprocidade, né? O eleitor confia em você e você dá o retorno para o eleitor, fazendo suas obrigações como homem público e inovando e melhorando as condições de vida da população. Para fechar, manda um recado aí para quem você quiser. Recado para o nosso povo do Estado do Rio de Janeiro, até estender um pouquinho ao Brasil, que eu sou meio nacionalista. Eu já fui presidente do MDB do Espírito Santo, interventor lá, então eu sou meio nacional, né? Eu faço uma atuação, eu sou segundo secretário nacional do MDB, aí eu rodo também o Brasil todo, todas as capitais, já fui lá fazer trabalho do partido, que eu respeito muito os partidos, que eu tenho vida partidária. Estou há quase 30 anos no MDB, quem não tem vida partidária, político também que não fica pulando de partido, ele não tem fidelidade em lugar nenhum, nem em casa com a mulher, nem no partido e nem com o eleitor. Então, fidelidade é uma palavra também de ordem. E o que eu digo é para a gente não desistir do Brasil, não desistir do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos colocar esse estado top. Eu sonho a nossa região dos lagos, a Riviera Brasileira, gerando empregos, turistas vindo do mundo todo para cá, porque quer saber o que nós temos de bom e viajar lá para fora e ver como esse Brasil... Papai do Céu foi generoso, o arquiteto do universo, quando preparou esse país. O que estraga esse país é a gente colocar defeito no nosso país toda hora. Você vê, o brasileiro fica toda hora comparando, e está falando aqui um especialista que já viajou o mundo inteiro. Eu conheço a Ásia, eu conheço a Rússia, eu conheço os Estados Unidos, a América do Sul toda, eu conheço a Antártica, eu conheço tudo sem imaginar nesse canto do mundo aí, bastante coisa. A África, enfim. Então isso aqui é bom demais, falta a gente cuidar. Obrigado. Eu te amo, obrigado, meu líder. Irmão.